O Estrangulador, um oferecimento da cafeteria Nápoles. 99.9 MHz FM Universitária. Emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Voltamos a apresentar O Estrangulador. Um ano mais tarde, é chegado o dia da execução. Na sala da cadeira elétrica, a juíza e o promotor que começa a falar. Hoje completa um ano que julgamos o réu. Será que ele ainda negaria ser o estrangulador? Eu não sei do coração dos outros. Sei apenas do meu. E creia-me o senhor que se eu fosse o criminoso, sentiria remorso em acusar um inocente e fazê-lo sofrer. A que se refere, senhora juíza? Até aqui, somente suspeita, pois recebi um livro com suas iniciais, OS. Então suas suspeitas são essas iniciais. Refere-se à minha pessoa, Orlando Silveira. Qual é o título do livro? O Estrangulador. É impossível, senhora juíza. Eu nem sequer peguei um livro deste. Alguém quer me incriminar para livrar o réu. Quanto tempo faz que o advogado deixou de andar por essas bandas? Então o ilustre promotor desconfia do advogado de defesa? Creio que ele não seria capaz de livrar um réu da morte, condenando seu colega do conselho de sentença. Se assim pensa, engana-se completamente, senhor promotor. Como pode ser isto? Querem livrar o réu? Alguém está querendo culpar-me, senhora juíza? Não precisa ficar atemorizado. Tudo será resolvido sem questão. A sentença do réu determina sua execução na cadeira elétrica depois de 1 ano de trabalhos forçados. Quer dizer que hoje é o dia da execução? Sim, é hoje mesmo à meia-noite. Se o réu fosse o promotor, morreria do mesmo jeito. Eu? Criminoso? Sim, digo se fosse o verdadeiro criminoso, porque não pode passar da meia-noite o horário de execução, no caso do réu Fernando Vilas Boas. Desculpe, entendi mal. Estão quase chegando as testemunhas. O advogado também virá. Chegará dentro de poucos minutos. Então, o advogado também vem? Com licença, senhora juíza. Voltarei logo. Será possível que este livro pertença ao senhor promotor? Estas iniciais são velhas. Foram gravadas há muito tempo. Falando só, senhora juíza? Oh, nobre advogado. Sente-se. Eu estava pensando numa história sem importância. Será hoje mesmo a execução do réu? De acordo com a lei, a sentença é marcada para hoje. Já está tudo pronto para a execução. Até a cadeira elétrica à espera do réu. Que diz, senhor advogado? Sim, eu digo que a justiça seja feita por vossas mãos e não pelas minhas. Agora faço como Pilatos. Lavo minhas mãos como quando condenaram Cristo a morrer na cruz. Lavo-as, mas do sangue deste inocente. E o nobre advogado continua a crer que o réu é inocente? Perfeitamente. Creio que há bastante tempo para provar a inocência do réu. Senhora juíza, sabe que durante 1 ano tenho trabalhado em defesa do réu. Perdoe-me, nobre advogado, mas tem certeza que não está louco? Louco? Veremos o que dirá o réu antes da execução quando lhe concederem o seu último pedido. Desculpe, nobre advogado. Não quis ofendê-lo. Não disse por mal. Neste momento, o promotor entra na sala debochado e pergunta o que o advogado tem feito por seu constituinte. O advogado diz que não tem feito nada, apenas esperou pela hora da execução, que será à meia-noite. A juíza manda que o promotor vá chamar as testemunhas, os jurados que vão assistir à execução e o réu. O promotor sai rindo. O advogado percebe o interesse do promotor na morte do réu e comenta com a juíza, que diz que o promotor é sempre interessado em assuntos judiciários. Cissa entra na sala. Boa noite, senhores. Como passaram o ano? Preocupados? Não, senhora. Eu já esperava por esta data. Igualmente a mim. Esperava ansiosa que chegasse logo o dia da execução final. O promotor debochado pergunta a Cissa se ela está interessada em ver a morte de um inocente. Ela diz que quer ver a morte do verdadeiro assassino. O promotor responde: então é ele mesmo, Fernando Vilas Boas. Ele é o verdadeiro. Cissa fica rindo falso. Afirma o que o promotor diz.
A juíza olha para o relógio. São 11 horas e 50 minutos. Mande entrar as testemunhas. Já vem a caminho. Entram todos, inclusive o réu que está barbudo, maltrapilho e humilhado. A juíza logo pergunta a Fernando. Então, senhor Fernando, disposto a morrer e não confessar o crime que praticou? Senhora juíza, depois de tanto sofrimento e longe da minha terra, sofrendo pela morte da minha esposa, se eu fosse o verdadeiro culpado, não negaria. Continuo negando porque não fui eu quem praticou o crime. Então quem foi? Não sei. Neste momento, a juíza passa a palavra ao réu e concede-lhe seu último pedido. Então Fernando começa a falar. Senhoras e senhores jurados, advogado de defesa, senhora juíza, senhor promotor que aqui estão. Ali vedes à minha espera a cadeira elétrica, ao qual tenho ceifado milhares de vidas, tanto de culpados quanto de inocentes. Vou morrer após 1 ano de trabalho forçado. Deus será minha testemunha. Mas como todo réu tem direito a um último pedido antes da minha morte, quero que vá um de vós à hospedaria de Nápoles, no quarto número 5, e pela janela que dá para o jardim, lá encontrarão engalhada na varanda a minha gravata, que joguei fora e que contém as minhas iniciais, FVBV. Cissa vai buscar a gravata. O advogado a acompanha. O promotor, nervoso, interrompe e alerta a juíza sobre a hora. Fernando, de joelhos, começa a fazer uma prece. Ó grande Deus de bondade, que contemplas o meu sofrer, como criminoso fui julgado. Como inocente vou morrer. Perdoa-me, ó Deus, vos peço de coração, dai-me ânimo para enfrentar a morte sem remissão. Espere por mim, querida Virgínia. O promotor interrompe a prece de Fernando, o leva até a cadeira elétrica e faz sinal para os carrascos. A juíza manda o carrasco se aprontar para o sinal do 3. Neste momento, o advogado entra correndo na sala e pede a palavra à juíza. A juíza concede e pede que ele se apresse em falar. Em poucas palavras, eu posso dizer que o verdadeiro assassino é o promotor. Maldição! Como? Provas? Estou perdido. Com este livro, a quem pertence o romance O Estrangulador, foi encontrada também no seu quarto outra prova. A gravata do réu não é esta, e sim esta, na qual tem suas iniciais, FVBV. Agora, senhores, respondam-me com consciência. Este homem é culpado ou inocente? É inocente! É inocente! Quem deve morrer? Ele ou o promotor? Morte ao promotor! Morte ao promotor! Confesse seu crime à justiça, senhor promotor. Sim, este homem é inocente. Exijo que a sentença de morte caia sobre mim. Os senhores presentes estão de acordo com a sentença do promotor? De acordo com a lei, a sentença é válida para o verdadeiro culpado. É justiça! É justiça! Sinto muito, senhor promotor. A justiça de Deus tarda, mas não falha. Levantem o inocente e sentem o culpado na cadeira elétrica, pois só restam 2 segundos. Atenção! 3, 2, 1. Primeira chave, segunda chave, 6.600 volts. Já! Desta forma, após confessar o crime, o verdadeiro assassino foi devidamente punido, livrando assim um homem inocente da morte injusta. Encerra-se agora a audição da novela O Estrangulador, um drama de Sotero Caetano. Elenco: Eduardo Matias, Emanuela Joyce,
Érica Vasconcelos, Felipe Santos, Hudson Ramos, Morgana Narjara e Ubirajara Almeida. Orientação: Professor José Francisco Filho. Gravação realizada nos estúdios da Rádio Universitária FM.